Minhas saudações a todos os presentes no 2º Congresso Brasileiro de Engenharia, promovido pela rede PDI-MAT e pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta oportunidade, vamos conversar sobre as novas competências exigidas dos engenheiros e discutir por que o conhecimento tecnológico não é o único atributo exigido dos engenheiros desse século. Para contextualizar a razão dessa discussão, convém lembrarmos da história recente que nos levou a este movimento que estamos agora presenciando. Tudo começou nos Estados Unidos no final dos anos 80 e no início dos anos 90, quando se identificou que a tecnologia estadunidense estava perdendo competitividade para as tecnologias produzidas na Europa e na Ásia. Para um país que precisa da tecnologia para garantir sua hegemonia no cenário mundial, esta constatação se mostrou tremendamente preocupante e passou a ser o inimigo a ser vencido. Para tal, a Boeing, grande fabricante de aviões, empreendeu um projeto para identificar as razões desta perda de competitividade e constatou que a razão maior dessa deficiência estava centrada na formação dos engenheiros daquele país. Dentre essas razões destacaram-se que os cursos não conseguiam atrair e reter número adequado de estudantes, especialmente as mulheres e as minorias. Que os cursos mais se pareciam com os preparatórios para os programas de doutorado do que com os preparatórios para a prática profissional. Que o curso era caro, não só nas anuidades, mas também na atualização de sua infraestrutura laboratorial em face do acelerado avanço tecnológico. Que poucos professores dos cursos de engenharias apresentavam experiência profissional nas empresas. E, por fim, a constatação de que muito pouco havia sido mudado nos últimos 50 anos anteriores aos anos 90. Como resultado das pesquisas, o relatório Boeing apontou a lista desejada dos atributos de um engenheiro. Foram eles: bom entendimento dos fundamentos da ciência da engenharia, isto é, o conteúdo das disciplinas básicas, tais como a física, a matemática, a química, continuavam a ocupar papel central na formação dos engenheiros, juntamente com o conhecimento qualificado em tecnologia da informação, envolvendo conhecimento de programação e habilidade em trabalhar ferramentas computacionais avançadas. Bom entendimento do projeto e dos processos de manufatura. Conhecimento das técnicas de confecção e de gestão de projetos e das atividades ligadas aos processos de manufatura, tais como a cadeia de suprimentos, logística e conhecimento da programação de robôs. Entendimento básico do contexto no qual a engenharia é praticada. Conhecimento da economia, de história, de proteção do meio ambiente e também a visão das necessidades do consumidor. A boa comunicação, tais como o conhecimento profundo da linguagem escrita, oral, gráfica e também da audição, pois é mandatório saber ouvir. Acrescento aqui o domínio de uma língua estrangeira, que nos Estados Unidos parece não ser necessidade prioritária. Elevados padrões éticos. Este atributo dispensa as maiores explicações. Empresas sérias atualmente praticam a ética mediante protocolos rigorosos de programas de compliance e preocupação com suas imagens. Raciocínio crítico, atributo relevante de quem não se cala ao identificar deficiências em qualquer atividade profissional. Voltaremos a conversar sobre esse tema já já. Flexibilidade, capacidade de reagir com rapidez a mudanças, não só nas atividades, mas também no controle de suas emoções. Curiosidade,
isto é, vontade de querer sempre aprender coisas novas e de se preocupar com sua educação permanentemente. Trabalhe em equipe, ter preocupação permanente de melhorar a visibilidade da equipe, não apenas de sua pessoa, para que todos se beneficiem do seu sucesso. Consciência da importância da diversidade. Acreditar com sinceridade de que a diversidade promove o aparecimento de novas ideias e novos padrões de comportamento que promovem a paz mundial. Esse documento deu início a um grande movimento de mudanças na educação e engenharia, a ponto de mudar o foco dos cursos de engenharia baseado em conteúdo para o foco dos cursos de engenharia baseado em competências, que vamos detalhar melhor a seguir. No último Fórum Econômico Mundial, realizado em janeiro de 2021 em Davos, na Suíça, foi muito destacada a formação com foco em competências em todas as situações do ensino superior. A engenharia foi a primeira profissão a abraçar essa filosofia introduzida com a divulgação do relatório Boeing, como já foi citado. Este relatório impactou não apenas a formação da engenharia nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, mas também a educação e engenharia de nosso país. Para atestar essa afirmação, basta lembrarmos que já em 2002, o ensino baseado em competências estava presente na edição das diretrizes curriculares nacionais das engenharias daquele ano, mas elas não foram cumpridas. O que aconteceu que elas não foram aplicadas? A nossa conclusão foi que o processo de avaliação dos cursos de engenharia não considerou o quesito das competências contempladas em seu texto, preocupando-se apenas com a eficiência dos cursos baseado nos números da escola, na infraestrutura e no conteúdo ministrado, esquecendo-se de avaliar se as competências estavam sendo ou não praticadas com os estudantes. Mas afinal, o que é foco em competências? Em primeiro lugar, os estudantes precisam ter consciência de que a prática da engenharia é dividida em 4 etapas bem definidas, as quais devem ser seguidas com todo rigor e na ordem que apresentaremos, para que o empreendimento chegue a um bom termo e com sucesso. A primeira delas é a concepção. É o momento em que o engenheiro, observando a natureza, vendo um operário trabalhando, identificando necessidades do ser humano e até mesmo conversando com amigos numa lanchonete, identifica a necessidade de um produto ou sistema que agregará qualidade de vida ao ser humano. Nesse momento, o engenheiro elabora croquis que retratam suas ideias, faz pesquisa de mercado, elabora análises econômicas para validar sua concepção e conversa com muita gente. Uma vez ciente de que sua concepção é técnica e economicamente viável, o engenheiro vai praticar uma das mais importantes competências do ser humano, que é a capacidade de comunicação. Praticá-la e estudá-la a todo instante, essa ferramenta o levará ao sucesso profissional e pessoal. Note que o engenheiro, por mais criativo que seja, que não consiga se comunicar adequadamente, não verá sua ideia em frente pela simples incapacidade de se comunicar com clareza. Uma vez que sua ideia for aceita, a segunda etapa é a do projeto. É no projeto que tudo aquilo que aprendemos nas disciplinas tecnológicas da escola será aplicado. O projeto é a atividade mais prazerosa da engenharia, pois a participação em projetos é o sonho de qualquer aspirante a engenheiro. A utilização de técnicas avançadas, com o uso de simuladores e modeladores tridimensionais disponíveis atualmente, nos habilita uma riqueza de inovações. O próximo passo é dar vida ao projeto. Passamos para a etapa de implementação.
É na implementação que o projeto ganha vida e torna-se realidade. A implementação ou fabricação exige o conhecimento de materiais adequados, da logística de fabricação, da programação dos eventuais robôs necessários para a produção, da utilização de processos que respeitem o meio ambiente e o próprio ser humano, e ainda a análise do ciclo de vida do produto. Pois todos os materiais utilizados na produção ou vieram de uma mina, ou de um poço de petróleo, ou de uma floresta. E é importante ainda saber o impacto do seu produto no meio ambiente, não só na origem dos materiais utilizados, mas também na destinação de seus resíduos e o que fazer quando se tornar obsoleto. Vivemos numa era em que a preocupação com o ser humano atingiu valores que sempre buscávamos. Assim, procure identificar se os materiais utilizados na sua obra não vieram da utilização de mão de obra escrava ou de mão de obra infantil. Vários projetos foram abortados e empresas foram fechadas quando a sociedade descobriu que ações predadoras como essas foram utilizadas na confecção de um produto. A última etapa é a operação. Alguns projetos exigem a atuação da engenharia para o seu bom funcionamento. Como exemplo, citamos um avião. Para que ele atenda às facilidades para as quais foi projetado, há necessidade da presença da engenharia. A operação do equipamento dessa proporção exige uma série de funcionalidades que só a engenharia consegue produzir. Todo o processo de check-in, embarque, desembarque, manutenção e várias outras ações exigem a presença da engenharia. A produção de manuais de operação bem detalhados é outro requisito que a engenharia tem que se preocupar, pois só assim o usuário conseguirá operar com segurança sem pôr em risco os demais. Tendo consciência dessas etapas, dá para o profissional identificar as competências para realizá-las com segurança. Observe que em todas elas o conhecimento puro e simples de um único saber não é suficiente, pois os projetos atuais contemplam diversos saberes. É a partir dessa constatação que se fala muito em multidisciplinaridade. No entanto, é bom saber exatamente o que é isso. A multidisciplinaridade é a consciência que se tem quando conseguimos transitar com facilidade em todos os conhecimentos de nossa área. Como exemplo, aquele que consegue resolver qualquer problema de engenharia civil é um engenheiro civil multidisciplinar. No entanto, atualmente isto não basta, pois os projetos atuais exigem conhecimentos de outras especialidades. O caso do projeto de um avião é típico, pois além de precisar conhecer muito de estruturas, precisa-se também conhecer muito de aerodinâmica, propulsão, aviônica, processos térmicos e outros saberes, que não estão concentrados em uma única especialidade da engenharia. Disse neste caso que o projeto de avião é interdisciplinar, pois é necessária a integração de vários saberes para se atingir o objetivo final, que é ter como produto um avião. Atualmente, os engenheiros devem ir mais além da interdisciplinaridade, pois devem se preocupar com o impacto de seu produto enquanto ainda o está projetando. Por esta razão, o projeto, no qual a preocupação com o ser humano é colocada em toda a sua produção, é denominado de transdisciplinar. É um projeto transdisciplinar, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina, cujo impacto na sociedade conhecemos muito bem. Já falamos um pouco da ética na engenharia. No entanto, é bom frisarmos alguns de seus aspectos.
Estou falando da ética profissional. A engenharia está sujeita a um grande número de normas, regulamentos, diretrizes que devem ser rigorosamente seguidas pelos seus profissionais. Já falamos um pouco sobre a ética na engenharia. No entanto, é bom frisarmos alguns de seus aspectos. Estou falando da ética profissional. A engenharia está sujeita a um grande número de normas, regulamentos, diretrizes que devem ser seguidas pelos profissionais. O registro no CREA para que se possa garantir a paternidade de seus projetos e a proteção da legislação são mandatórios. Não se ilude em trabalhar com produtos que não atendem a requisitos exigidos pelas especificações apenas por serem mais baratos. Grandes desastres ocorreram por práticas insidiosas como esta, apenas visando lucros além dos razoáveis. Exemplos como o edifício Palace 2 e Brumadinho devem estar em nosso radar a todo instante. Vamos conversar um pouco sobre o processo seletivo, muito importante para os estudantes no momento da busca por um estágio. Cito isso os estudantes, pois eles ainda não possuem a experiência necessária no relacionamento com as empresas. Primeira coisa que preciso entender é que a empresa é uma pessoa jurídica, isenta de emoções e que sem interesse algum em manter vínculos emocionais com quem quer que seja. As grandes empresas, ao lançar um processo de busca de talentos, começa por nomear as competências exigidas do profissional a ser contratado. Essas competências estão elencadas no conjunto daquelas que já conversamos e algumas outras adicionais, características da atividade a ser realizada. Quando se trata de um estagiário ou trainee, é importante destacar que a competência tecnológica é pouco avaliada, pois o contratado participará de um programa de treinamento que o levará a diversos locais de trabalho, de modo que não há como definir uma competência tecnológica específica. O que vale é o potencial de crescimento do profissional a ser contratado. Como a quantidade de candidatos costuma ser elevada, o processo é quase totalmente realizado na modalidade online, com a utilização de recursos tecnológicos avançados disponíveis nas empresas Headhunter modernas. Estas empresas são dotadas de pacotes computacionais de alto desempenho, concebidos com técnicas baseadas em inteligência artificial, que são responsáveis por todo o processo seletivo. Normalmente, dentre os requisitos solicitados, exige-se que o candidato prepare um vídeo em que ele apresenta ao vivo. Este vídeo deve ser realizado com todo o cuidado, pois a avaliação considera não só as reações faciais ou a linguagem corporal, mas também o ambiente no qual o candidato está inserido. Se o ambiente de gravação é o quarto de estudante, preste atenção. Ele deve cuidar para que tudo esteja bem arrumado, pois isto mostrará que se trata de alguém organizado. As técnicas de inteligência artificial, através de suas reações, conseguem extrair qualidades e competências buscadas, de modo que não tente simular competências que você não as tem. Seja você mesmo, pois, quem sabe, você é a pessoa que apresenta as competências exigidas. Se aprovado nessa primeira avaliação, o candidato é levado a participar de jogos, inserido em uma equipe de vários outros candidatos, nos quais as atividades realizadas visam buscar competências de liderança nesse processo. Se prepare bem para essas etapas, nas quais sua consciência ambiental e o controle emocional serão testados com intensidade. Leia bastante sobre mudanças climáticas, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, do ESG, pois são temáticas recorrentes nessas avaliações.
Tenha tranquilidade nas suas afirmações. Fale com segurança apenas aquilo que você realmente sabe, pois falando que você sabe, o avaliador verá que não está falando com uma fraude. E por fim, boa sorte. No início da década passada, a Harvard Review, revista da famosa Universidade de Harvard, destacou que a mais importante competência do ser humano é a inteligência emocional, ou seja, a capacidade de controlar suas emoções. Parece-nos evidente que essa afirmação é correta. Basta observarmos pessoas de sucesso. São todas agradáveis, solícitas, não se abalam com as provocações e têm outros atributos. A novidade dessa constatação foi o downgrade do famoso quociente de inteligência, ou seja, do QI. O QI era tido como o atributo mais importante em qualquer carreira de sucesso. Ter elevado QI era a garantia de um bom emprego e a expectativa de sucesso era considerável. No entanto, isso mudou em nossos dias. A primeira qualidade da inteligência emocional é a flexibilidade. Ser flexível para o engenheiro não é só estar disponível para viajar, mudar de cidade devido às exigências do cargo, mas também é aquele que conhece todos os fenômenos envolvidos no projeto que está trabalhando. A famosa afirmação, isso não é coisa de engenheiro, é coisa do passado. Qualquer coisa que impacte o seu projeto é coisa de engenheiro. Se inclui nesse rol aspectos tributários, problemas de gestão de pessoas, aspectos comerciais não convencionais e outros. O engenheiro flexível está sempre estudando para resolver questões sobre o que for preciso. Além da flexibilidade, o engenheiro deve ser estrategista, pois tudo existe no momento certo para se fazer e para apresentar aos seus pares. Vários projetos foram abandonados por não serem apresentados no momento certo. Tenha um olho de lince em seus procedimentos. Em nossos dias, a inovação é imperativa. Saber gerenciá-la é uma qualidade muito procurada. Poucos conseguem fazê-la com competência. No momento da inovação, nas empresas, um leque grande de opções é oferecido. Saber escolhê-los e a melhor e mais viável opção é uma grande virtude. Esses são alguns aspectos profissionais da inteligência emocional. No entanto, aqueles de natureza pessoal são os mais valorizados. Saber controlar seus impulsos faz parte do profissional com características de liderança. A liderança no passado era praticada com o poder da autoridade. Em nossos dias, a liderança é praticada com o poder da influência. Dar exemplos sobre como fazer as coisas de forma correta é mais eficiente do que mandar fazer da forma correta. Não existe uma métrica para qualificar aquele dotado de inteligência artificial. O quociente emocional, abreviado por QE, ainda não foi definido. Mas pode-se afirmar que aquele com elevado QE são pessoas equilibradas, comunicativas e animadas. E aquelas com baixo QE são ambiciosas e produtivas, previsíveis, obstinadas e desprovidas de preocupações consigo mesmo. Qualidades desse tipo não são identificadas pelo QI e por essa razão os líderes são contratados por essa qualidade, pois o QI não consegue apontar o melhor líder, não consegue saber aquele que consegue lidar com suas emoções ou motivar as pessoas. Reconhecer emoções nos outros, aquilo que chamamos de empatia, está presente em poucos.
Saiba admitir suas fraquezas e saiba como lidar com seus relacionamentos. O grande líder é aquele que sabe andar com o sapato dos outros. Todas essas competências são colimadas em uma única atividade profissional: o trabalho em equipe. Na engenharia do passado, o engenheiro trabalhava isolado enquanto projetava. Terminado o projeto, encaminhava seus croquis e memorial de cálculo para o projetista, que o detalhava para a produção. Terminado o seu trabalho, o projetista gerava todos os desenhos e os enviava para a produção e para a fabricação. Terminada a fabricação, a etapa seguinte era o teste do produto, e assim por diante. Esta era a engenharia sequencial do passado. A engenharia hoje em dia é simultânea. Todos os envolvidos no projeto trabalham em equipe, projetando o produto com a utilização de simuladores e ferramentas de gestão de projeto sem hierarquia definida. Nesta equipe, todos têm a mesma posição hierárquica, de modo que a opinião de todos deve ser ouvida com a mesma atenção. Faz diferença na equipe o espírito colaborador, o compromisso com seus pares, o profissional confiável e disciplinado, entre outros atributos. Tenha consciência de sua missão e cuide bem de seus relacionamentos. O trabalho em equipe exige atualização contínua, portanto, não pare de estudar nunca. Desapegue das fofocas e seja persistente. Como engenheiro, você deve sempre buscar a liderança da equipe. Portanto, pratique as competências já apontadas. Isto se aprende. Por fim, a visão sistêmica também é prioridade para o bom engenheiro. Os sistemas se tornam cada dia mais complexos. Saber geri-los não é coisa simples. Projetá-los é ainda mais difícil. No projeto de sistemas complexos, começa se dividindo em pequenos subprojetos, que podem ser realizados de forma independente. Se você é levado a trabalhar em um deles, torna-se imperioso identificar todas as mudanças que se faz no subprojeto impactam o funcionamento do todo. Saber dessas implicações é uma competência rara nos profissionais e é denominada como visão sistêmica. Esta competência elimina muitos custos oriundos de mudanças em projetos, não só na fase inicial, mas também durante a fabricação. Um exemplo disso, de falta de visão sistêmica, que ocorre na indústria automotiva, são os casos, raros, diga-se de passagem, de recall de veículos para corrigir erros de projetos oriundos daqueles que não tiveram a visão sistêmica adequada por ocasião do projeto desses veículos. Tudo isso você encontrará em detalhes em nosso livro Introdução à Engenharia, uma abordagem baseada em ensino por competências da editora GEM LTC, destinado aos alunos dos primeiros anos dos cursos de engenharias. Agradeço a oportunidade de discutir essas ideias com este ambiente qualificado. Muito obrigado.